Olá, estudantes do sétimo ano. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Mara Valéria, professora de Educação Física aqui do Centro de Mídias. Eu farei a minha autodescrição e depois mostrarei para vocês o meu convidado, que também é professor daqui. Eu sou a professora Mara, tenho 1,68 m, sou uma mulher parda, olhos e cabelos castanhos. Hoje estou vestindo uma blusa de manga curta, pink, calça preta, tênis rosa e eu tenho um púlpito onde eu apoio minha caneca e o material de uso aqui junto à TV que está atrás, onde são projetados os slides para vocês. Nós dois, eu, professora Mari e professor Alexandre, também não estamos sozinhos. Nós estamos com os intérpretes de Libras Laércio e Marco, que levam as nossas vozes onde elas não alcançam. Então agora, o professor Alexandre. Bom dia, pessoal do sétimo ano. Eu sou o professor Alexandre, faço parte da equipe aqui de professores do CMSP, né? E estarei aqui auxiliando a professora Mara aqui no chat. Então, vocês podem mandar aqui o seu bom dia, falar que escola que é, que município, que eu vou estar atento aqui observando o chat, tá? E para vocês que não me conhecem, né? Porque não é muito comum eu ficar aqui nos anos finais, né? No ensino fundamental. Eu sou um brasileiro nato, descendente de japoneses, tá? O meu sinal em Libras é a letra A. E aí, ao final, você dá uma puxadinha no canto do olho. Uso óculos de armação preta e hoje visto uma camiseta vermelha, calça preta e tênis preto. Estou atrás de uma bancada com um tablet na minha frente e estou aqui pronto para estar auxiliando e trocando umas ideias aqui com a professora Mara. É isso, então ele veio participar da nossa aula que ela é intitulada de, acompanha comigo no slide, as transformações dos jogos eletrônicos ao longo do tempo. Tema que eu sei que é muito gostoso de ser trabalhado, porque quando a gente fala de jogos eletrônicos, não... Será que tem gente que não gosta, Alexandre? É tudo questão de gosto, né? Mas assim, houve evoluções, né, com o passar do tempo, então é bem interessante, mas sempre tem aquele que mais te interessa, mais te empolga. Fala, esse assunto eu gosto. Então... Opa, então vamos lá, jogos eletrônicos para vocês. A gente vai estudar e ver aqui que os jogos de antigamente não são como os que vocês têm em mãos hoje. Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, as mãos de vocês. Então, em qualquer lugar, em qualquer momento é possível estar aí com um jogo eletrônico. E como o professor disse, claro que cada um tem sua preferência para os jogos eletrônicos. Nós sabemos que tem pessoas, sim, que elas não gostam, né, de estar ali, de jogo, mas nós sabemos que existem muitas pessoas que sim, que se interessam pelos jogos eletrônicos e ele é parte do material nosso aqui do Governo do Estado de São Paulo. Ok? Então vamos lá, habilidade para vocês. Olha só, identificar essas transformações nas características dos jogos eletrônicos em função dos avanços das tecnologias. Antigamente a gente tinha o computador, mas nós não tínhamos essa tecnologia que nós temos hoje, né? Então ficava até mais difícil e bem no comecinho, lá no surgimento, pouquíssimas pessoas tinham acesso a esses jogos, né? Sim, porque pouquíssimas pessoas tinham acesso aos computadores. Aos né? computadores, porque os computadores eram muito grandes e ocupavam tamanho prédios de uma inteiros. sala, por exemplo, né? Era um determinado... 2 andares de um prédio. Pois é. Então vamos lá, o que temos aqui? Olha só, os objetivos da nossa aula, identificar as transformações dos jogos eletrônicos em função dos avanços das tecnologias por meio de uma linha do tempo. Então, para começar aí, eu tenho uma ilustração que é assim, ó, do lado esquerdo eu tenho um joystick, né, de fundo, é um joystick branco dentro de um quadrado vermelho, em que realmente é como nós tínhamos os jogos de muito antigamente, era o joystick, né? Então, assim, era uma base, você tinha uma alavanca do qual você colocava, fazia o direcionamento do jogo, do jogador propriamente dito. E aí eu tenho uma seta, né, nesse slide, em que ela caminha para duas pessoas, uma mulher e um homem, sentados em um sofá, em que eles já estão com um tipo de jogo eletrônico muito avançado, aqueles dos óculos, né, que é o divisor
visão aí. Então, só aí a gente já, nessa ilustração que eu fiz, é para que a gente entenda o avanço que teve. Então, nós tínhamos o joystick, né, em que nós fazíamos o direcionamento, apoiávamos essa peça, esse objeto em uma das mãos e a outra nós mexíamos a alavanca. E aí a gente tem hoje jogos em que tudo no virtual, óculos e muitos outros, né? É isso. Então vamos lá, Alexandre, eu gosto de problematização, eu gosto daquelas questões norteadoras, então olha só. Quais transformações você acha que aconteceram com os jogos eletrônicos desde o surgimento deles, hein? Será que os estudantes respondem pra gente? Ou você já pode falar algum que você acredite que seja a resposta para essa problematização? O que eu vejo, assim, o que eu acompanhei, que eu peguei desde o computador, que era cartucho, que era bits, e hoje a gente já tá... verdade. E agora a gente tá em giga, né? Não tem nem mais CDs, né? Então, assim, o que mudou bastante foi a parte gráfica, então os desenhos ficaram mais realistas, porque lá no comecinho era quadradinhos. Quadradinho. A gente imaginava que o quadrado era a bola e que o segmento de reta eram raquetes. Opa! E vai batendo lá no quadrado, no segmento de reta e fazia lá o ping-pong, né? Certo. E aí, hoje não. Hoje não. Hoje nós temos 2 jogadores jogando mesmo, exatamente. Né? E assim, os desenhos são muito realistas, né? E, por exemplo, esses óculos que você mencionou, né, de realidade virtual, né, o VR, né? Assim, ele te passa a impressão que você está realmente dentro do jogo, né? Então, assim, eles pegaram, não sei se foi do cinema, essa ideia de fazer os óculos 3D. Muito real. Mas fica muito real, né? E aí, por exemplo, hoje nos parquinhos de shopping mesmo, diversão, tem uma maquininha que simula Exato. São os simuladores mesmo, né? A montanha-russa. Roda gigante, montanha-russa. Exatamente. E aí dá a impressão que você está dentro do jogo. Exato. Olha, o professor Alexandre pontuou certinho aí uma dessas transformações e nós temos mais. Olha só, quais jogos você já vivenciou, professor? Eu passei... Dependendo do jogo que você fale, indica aí a época que você tinha acesso a ele, né? Lá no comecinho, jogos de cartucho, eu jogava muito aqueles de bater a bolinha para ir derrubando os tijolinhos, corrida lá, o enduro, que ia para Há muitos anos, né? Exatamente. Esse tipo de jogo. Nós vamos ver daqui a pouco numa linha do tempo, vamos tentar ver se a gente identifica o enduro lá. Então é disso que o professor está falando, de jogos em que foram os primeiros que ele já vivenciou. Olha só, que dispositivo você mais utiliza para jogar os jogos eletrônicos? Pode ir respondendo enquanto os nossos estudantes vão pensando aí. Atualmente, eu uso o smartphone. Certo. Né? Mas, é mais acessível, né? Sim, porque assim, tá comigo em qualquer lugar e na hora que eu preciso descansar, eu não preciso de uma TV ou de um console para estar acessando, né? Então, eu tô voltando para casa de transporte público, eu tô cansado, eu vou descansar um pouquinho, pego o meu smartphone e começo a fazer, a tentar passar os desafios dos níveis dos jogos. Então, né? Hoje, né, o que mais você utiliza é o celular, assim como eu acredito que se fizermos uma pesquisa, vamos encontrar aí em grande escala, né, o uso. Vale a pena você, então, propor essa pesquisa aí na sua turma, na escola, né, e para que vocês tenham essa noção de quais dispositivos as pessoas mais usam para acessar os jogos eletrônicos. Então a gente vem aí com uma questão conceitual, só para a gente daqui a pouquinho entrar na linha do tempo. Acompanhem comigo aí no slide, ó. A partir de participações e mergulho no mundo dos jogos, é possível perceber que as transformações tecnológicas alteram o modo com que as pessoas jogam e interagem. Então, claro, nós vemos modificações aí. Esses avanços estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano. Um exemplo disso são os jogos que utilizam movimentos do corpo aliados à realidade virtual, contemplando a vontade de jogar e de se mexer, tornando os games mais dinâmicos. E aí eu já trago vocês para a prática de atividade física. Por que não juntar, né, esse prazer de um jogo eletrônico com a movimentação corporal, por exemplo? Nós temos jogos que proporcionam aí essa questão. Eu tenho um exemplo, um vídeo super curtinho que eu vou passar para vocês, para que seja identificado esse tipo de jogo que eu estou falando. Então, é um game
em que, enquanto as pessoas elas jogam, se divertem, elas gastam calorias, praticam aí, trabalham a questão cardiorrespiratória. Acompanha comigo, Alexandre? Claro. Vamos lá, então. Hey, you are not gonna stop till the very end. We're gonna dance all night. You should call your friends. I hear the drums beating loud and the bass in time. I wanna dance. I wanna dance. You know we always keep it loud, keep them up all night. Oh yeah, we're moving to the sound, girl, we're on a ride. We'll kick it forward, kick it back, and when the times were good, I wanna dance. I wanna dance. Don't stop, get it, break it down. And I know the beat can bring me down. We keep going, we keep dancing, we keep going, never ending. Olha, não tem como ver um vídeo desse e não se movimentar, né, professora? Exato. Então, assim, é um incentivo. E nós estávamos conversando aqui enquanto assistíamos, a questão, às vezes, a pessoa ela é muito tímida, ela... E aí, por meio do jogo, ela acaba se soltando, descobrindo o quanto é gostoso e buscando, assim, uma outra atividade que aí ela transforme na questão dos exercícios, que se torne uma prática, né, sequencial, sempre orientada por um especialista, né? Você já dançou? Você já brincou, já jogou o Just Dance? Que aí é esse jogo que a gente acabou de passar. Olha, sendo Já. bem sincero, eu peguei a versão anterior. Eu tinha que ficar preso num tapetinho, Certo. que era na época da minha E sobrinha, ficar quando só era pequena. no movimento de lateralidade. Exatamente, no mesma posição, só que pisando na setinha de cima, de lado e de trás, né? Queria ter a oportunidade de um jogo desse e convidar o professor Alexandre. Então vamos lá, professor. Olha só, os jogos e seus avanços, aí a gente trata da atividade física, que foi a questão aí do vídeo que eu trouxe pra gente, né? Ó, é a atividade física articulada à tecnologia, complementando outras atividades motoras, ou seja, o equipamento deixa de ser apenas objeto de diversão, passando a ser um aliado na busca pela qualidade de vida. Bem interessante, né? Se vocês quiserem ver na íntegra essa aula, tem aí o link, a data, tudo certinho para que vocês procurem lá, ok? E aí essa revolução da informação tecnológica, acompanhem também comigo, olha só, levando em consideração as transformações tecnológicas, o desafio é conviver com gerações nascidas em diferentes décadas em um mesmo ambiente, uma vez que os interesses muitas vezes se diferem. São então denominados como. Aí, Alexandre, a gente vai passar agora duas denominações. Ó, acredito que você já tenha ouvido falar sobre elas. Os imigrantes digitais, pessoas que nasceram antes de 1980, em sua maioria preferem o físico ao digital. E hoje se deparam, às vezes, até mesmo assim, com aquela maior dificuldade de adentrar a tecnologia. E a gente tem os nativos digitais, nasceram em meio ao crescimento progressivo, que são os nossos estudantes, né? Todos vocês aí são nativos digitais. Então, nasceram ao crescimento progressivo da tecnologia e possuem facilidade no manuseio desses itens e facilidade na compreensão de sistemas. É isso mesmo. Eu vejo, por exemplo, um adolescente, uma criança com muito mais facilidade hoje em um game, em mexer, por exemplo, no celular para outras funções do que eu. Ah, sim, né? mas assim, o que eu vejo assim é que
cria essa memória afetiva quando criança. Então, Sim. Os imigrantes digitais, eles estão acostumados a que... O físico, o papel, né? Exatamente. Não, até mesmo jogar o peão. Então, enrolar o peão, exato. bater figurinha, E né? aí, de repente, essa nossa geração de agora também, às vezes, nem pratica esse tipo de atividade de brincadeira, né? Eu lembro que tinha aquele elástico lá que o pessoal passava. Amo elástico. Então, Amo elástico. então, e hoje em dia eu não vejo mais assim com tanta frequência. Né? Exato. Então também não podemos perder essas práticas motoras aí dos nossos antigos. Mas eu tenho aqui, olha só, como eu te disse, lembra? Uma linha do tempo que eu acabei fazendo só para que a gente relembre aí alguns dos jogos. Vamos ver se você lembra alguns deles. Você pode ir falando comigo, me interrompendo. Tudo bem? Lá em 1950, olha só, nós tínhamos o Bolinha Bolinha. Você lembra desse jogo? Olha, e o Tênis for Two. Era exatamente aquilo que você falou. Algo muito com linhas, né? A gente pode pensar numa matemática bem direcionada aí também, né? Era aquele monitor redondo? Não, o de bolinha bolinha era aquele que tinha realmente a bolinha a bolinha, ela grudava na outra bolinha e acabava fazendo um outro jogo. Você lembra, Alexandre? Não que o professor Alexandre seja de 1950, mas esse jogo depois ele permaneceu durante um tempo. O Space War, ó, que tinha de objetivo de entreter o público mesmo. Aí a gente tem lá em 1970 o Atari, que é o que você citou, a Enduro, que era de carrinhos, lembra-se? River Raid, que era de nave, o Space Invaders. Que vai destruindo. Vai destruindo. Gente, e era muito emocionante. Imagina os que vocês têm hoje em dia, né? Lá em 80, o Pac-Man. Quem não conhece o Pac-Man? E se você, estudante do 7º ano, não conhece, procura o Pac-Man. Um joguinho que é muito conhecido como Come Come, porque o bonequinho, o monstrinho, ele tinha que ir comendo, se alimentando ali, né, das pecinhas e percorria um labirinto, né? E tinha que fugir dos fantasminhas. Fugir, isso. E aí, em 1985, a indústria, ela tornou-se saturada desses tipos de jogos. O que aconteceu? Lá em 1980, pensavam-se em jogos para a família, que era o Family Computer, certo? Jogos assim em que toda a família pudesse estar junta ali. Temos mais, ó, de 1990 para cá, a gente teve o grande avanço tecnológico dos jogos eletrônicos, avanço paralelo ao avanço dos computadores, né? Então, tinham jogos nos computadores, mas aí foram surgindo as outras formas de jogo. A internet começou a dar seus passos, então não era aquela internet como, né? Então a internet ali surgiu e aí ela foi possibilitando esse uso, esses jogos. Apareceram jogos 3D, jogos com movimentos corporais, que é um desses, né, do estilo, né, desse jogo que você utiliza o corpo aí para o movimento. 2003, 2004, novas possibilidades de jogo, o jogador conseguia tomar suas próprias decisões ali frente, né, ao que ele estava jogando, e dali para frente grandes avanços dos jogos eletrônicos aos que vocês, estudantes, vêm e têm hoje e têm os seus jogos de preferência também. Só exemplos de games, a nossa aula já chega ao fim, olha só, alguns joysticks, né, então assim, o professor, eu tenho 4 imagens, eu tenho a caixa do Atari, que tinha um cartucho. Eu tenho um outro joystick que ele tem um modo mais das mãos, elas segurarem, nesse caso, as duas mãos, né? As duas, elas seguram. E tem os botões agora, inclusos aí no joystick. E eu deixo uma situação, um problema aí para vocês, né? Falando de uma pessoa que tinha mais dificuldade em mexer, para se falar se ela era imigrante digitais e vocês, estudantes mais nativos digitais, né? Uma pessoa que ela tem certas limitações com a questão da tecnologia e aí ela é considerada um imigrante digital. Ah lá, o que aprendemos? Falamos bastante sobre os jogos hoje, né? Essa linha do tempo, ela traz aí uma questão histórica, mas fica para vocês, estudantes, buscarem se aperfeiçoarem mais, para em rodas de conversa, para que vocês tragam um assunto aí à frente da sala de aula, façam os debates, tragam um assunto, vão à frente, expliquem para a turma aí sobre esse assunto que é muito interessante. E no final, pode ter um joguinho? Conversa com o professor, que eu acho que dá certo.
Ah, mas assim, e também, se você me permitir, Ó, uma 20 sugestão. segundos, vai lá. Eles poderiam completar a linha Do tempo até hoje. Isso, olha, Exatamente. fantástica a sua sugestão. Então, joguem bastante, se divirtam, claro, estudem também. Encontro vocês na próxima aula. Alexandre, muito obrigada. E eu vou convidar o professor para uma partida de game por aí. Até mais, pessoal. Completem a nossa linha do tempo. Sugestão do professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.